aqui nesta tarde. Agradecer ao pastor Rafael pelo convite. Muito obrigado. Tenho certeza que Deus me trouxe aqui nesta tarde porque Ele tem um propósito específico na sua vida. Porque para mim seria muito mais gostoso ficar lá em casa, né? Junto com a família, desfrutando de momentos juntos, do que viajar e estar aqui. Mas eu estou aqui porque o Espírito Santo tem algo para fazer na minha vida e na sua nesta tarde. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, por este dia. Muito obrigado, Senhor, porque ele já estava marcado na tua agenda. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sonhos e projetos para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, meu Deus, nesta tarde eu quero profetizar que será uma tarde de cura, de salvação, de libertação, uma tarde, Senhor, aonde sonhos que estavam adormecidos, Senhor, serão reativados. Senhor, aonde projetos, meu Deus, que tinham se perdido no meio do caminho, vão ser realinhados na Tua presença. Vidas, Senhor, chegarão mais perto de Ti, e o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus eu creio, Pai, que nós teremos grandes testemunhos, que acontecerão a partir, meu Deus, desta tarde. Não porque estou aqui, mas porque o Teu Santo Espírito, meu Deus, tem prazer em abençoar os Teus filhos, e o Senhor fará isso nesta tarde nas nossas vidas. Então entregamos a Ti, Pai, e pedimos que a unção do Senhor, Pai, transborde maravilhosamente nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Quantos concordam com essa oração? Tenho certeza que é o que Deus fará no nosso meio nessa tarde. Amém? Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Reinaldo Moraes, sou nascido em Maringá, lá no Paraná, casado, tenho 3 filhos, um menino, Mateus, com 23 anos, Ana Carolina com 20 e Ana Beatriz com 15, e faz 3 anos que nós estamos morando em Cuiabá, e desde então estamos lá na videira, junto com o pastor Douto, com o pastor Christian, e tem sido uma bênção para minha casa e para minha família esse tempo. A gente participava de uma comunidade lá em Maringá, fui membro dessa igreja durante 20 anos, então para nós não é fácil a mudança, né? Então a gente ficou no começo meio que buscando, né, uma igreja para a gente estar ali junto, em comunhão, e a igreja videira de Cuiabá nos abraçou e esteve junto conosco, e para nós é um privilégio estarmos com vocês aqui nesta tarde. Amém? Eu queria que você falasse assim, para a pessoa que está do seu lado: hoje o Espírito Santo vai te encher de sabedoria e estratégia. Amém? Eu sou o filho caçula, e eu tinha mais 4 irmãos, e quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe e meu pai se separaram, e a minha mãe era muito ativa na igreja católica, quando ela pertencia, e por conta da separação, do divórcio, ela não podia mais ir à igreja para comungar, então ela acabou não indo mais à igreja, e nós ficamos ali em casa, sem participar de nenhuma comunhão. Mas passaram alguns anos, nós mudamos lá no interior de Maringá, num bairro bem humilde, Jardim Alvorada, casa, chão batido, não tinha asfalto, mas tinha uma igrejinha próxima de casa, uma igrejinha de madeira, azul, e foi a primeira vez que eu frequentei uma igreja evangélica. Minha mãe chegava no domingo pela manhã, sabia que tinha ali uma escola bíblica, e ela queria que a gente aprendesse um pouco da Bíblia, mas meus irmãos eram os mais velhos, não queriam ir, então ela mandava eu, que era pequenininho, com 4 anos, 5 anos, ela me dava 2 moedinhas, e falava assim: Reinaldinho, é para você ir lá na igreja, e lá você vai dar 1 moedinha na igreja, e a 2ª moeda você vai comprar um doce quando você sair. E assim eu ia nos domingos pela manhã para a igreja com 2 moedinhas, 1 eu dava na igreja, e a 2ª eu comprava um doce na saída da escola dominical. E eu me lembro que eu gostava de ir, porque tinha as salinhas de aula, e a professora
colocava aqueles teatros com boneco, com tudo, mas tinha a tal da estrelinha. Cada domingo que você ia preenchendo as estrelinhas se você não faltasse. E aí tinha os personagens bíblicos, e tinham dois personagens que me chamavam muito a atenção, que era o rei Davi e depois o seu filho Salomão. Então, esses dois personagens bíblicos, aquilo eu me enchia de motivação, de entusiasmo. Então, eu queria convidar você para ler um trechinho da palavra em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. 2 Crônicas 1, 10, que vai falar a respeito de Salomão. 2 Crônicas 1, 10 diz assim: dá-me sabedoria, Salomão falando para Deus, né? Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum outro rei teve antes de você, e nenhum depois de você terá. Amém? Então, como eles eram meus personagens principais, tinha duas coisas que eu, como menino, pedia para que acontecesse na minha vida: que Deus me desse sabedoria e que eu pudesse ser alguém que andasse dentro dos propósitos dele e que fosse um homem segundo o coração dele, que é assim que ele chamava Davi. Então essas eram duas palavras que foram as primeiras que eu conheci, e foi assim que começou a minha caminhada, né, cristã, por um breve período, frequentando a escola bíblica dominical. Mas Deus sempre coloca no nós, desde quando nós somos criança, um desejo e um sonho, né, uma vontade de querer ser alguém na vida. E eu tive a oportunidade de conhecer o filho, o pastor Rafael, agora na hora do almoço, e Deus me levou a falar para ele, falou: olha, você acredita nos sonhos que Deus colocou no seu coração, aquela vontade, aquele desejo, porque desde pequeno Deus faz isso conosco. Deus nos coloca habilidades, coloca sonhos, coloca projetos, que são projetos dele, para que a gente possa executar e para que a gente possa avançar naquela direção. Mas muitas vezes, as circunstâncias da vida, as dificuldades, elas acabam desvirtuando o nosso caminho, e nós nos esquecemos dos sonhos e projetos que Deus colocou desde criança no nosso coração. Mas nesta tarde, Ele vai estar restaurando esses sonhos e projetos em nome de Jesus. Amém? Eu me lembro que eu ia passar as férias na casa dos meus avós, no interior de São Paulo, e que sempre quando chega a festa e chega os netos, sobrinhos, né, crianças, vem aquela pergunta pela tia mais velha ou pela avó, né, para as crianças: o que você quer ser quando crescer? Quem nunca respondeu essa pergunta várias vezes na vida, né? E eu lembro que a gente chegava lá para passar as férias, e aí minha tia e minhas avós: Reinaldinho, o que você quer ser quando você crescer? E eu não tinha dúvida alguma, eu falava: eu quero ser veterinário, porque eu não podia ver um bicho na rua que eu levava para casa. Na minha casa tinha coelho, tinha galinha, tinha pato, tinha gato, tinha cachorro, tudo que eu via na rua eu levava para casa para eu poder cuidar. E eu tenho um primo de mesma idade, poucos dias de diferença, e aí fazia a mesma pergunta para ele também: Beto, o que você quer ser quando crescer? Naquela época ele era um pouquinho mais esperto que eu, ele respondia assim: eu quero ser aposentado, que nem meu avô, né? Porque o avô não trabalhava, ficava em casa o dia inteiro e recebia o salário. Hoje ele está quase aposentado, é advogado, tem um grande escritório em São Paulo, muito bem sucedido. Mas esse desejo no meu coração de crescer, né, de prosperar, de tratar com produção animal, com criação de animais, e tinha algo que me motivava muito, quando eu assistia aquele seriado do Homem de 6 milhões de dólares, quem lembra desse seriado? Olha, quem levantou a mão tem mais de 40, né? Já respondeu a idade. Tinha um homem de 6 milhões de dólares que sofreu um acidente, aí foi o homem biônico, e lá gastaram 6 milhões de dólares para poder
reconstruí-lo. E eu ficava olhando aquilo e falava, 6 milhões. E eu pequeno pensava, meu Deus, será que algum dia eu vou ter 1 milhão? O desejo do meu coração era ser milionário. Eu queria ter 1 milhão. Eu falava, se eu tiver 1 milhão, eu já sou milionário. E eu via aquele homem lá com 6 milhões. Falava, então ele era meu alvo, de atingir aquela cifra, aquela meta. Mas a realidade minha não permitia, muitas vezes, nem trazer esse sonho, esse projeto. Meus pais acabaram se separando, minha mãe ficou sozinha, cuidando de 4 filhos, trabalhava em 3 empregos para sustentar as criançadas. Nós éramos em 4, minha irmã mais velha tinha 9, eu tinha 2, e ela ainda adotou mais uma para poder criar. Então 5 crianças, e ela trabalhava no hospital, fazia plantão 12 por 36 num dia, no outro dia de folga ela trabalhava no outro hospital, e quando ela saía pela manhã ainda trabalhava meio período numa clínica, para poder sustentar aquela criançada toda. Então, período da tarde que ela ficava em casa, ela dormia um pouquinho para poder voltar no turno da noite novamente. E nós fomos criados soltos na rua, ali um meio que cuidando do outro, e todo mundo cuidando de mim, porque eu era pequenininho, Então foi assim o início da nossa vida, do nosso crescimento. Então os sonhos existiam no coração, o desejo existia no coração, mas as condições do momento não apontavam para a realização daquele sonho. Tudo ao nosso redor dizia o contrário, Os meus amigos da vila foram crescendo, se tornando ali marginais, praticando delitos, porque era o normal da região, era um dos bairros mais pobres que tinha ali em Maringá. Mas eu tinha aquele desejo no coração, de trabalhar com animais e de ser milionário. E lembrava daquelas histórias da escola dominical, quando eu levava aquela moedinha, falando a respeito da sabedoria que tinha sobre Salomão. Quando eu tinha 6 anos de idade, já fazia 4 anos que meus pais tinham separado, minha mãe conheceu uma pessoa, o Oséias, e resolveram se casar, morar juntos, viver em união estável. E aí o Oséias, meu pai, quando separou, meu pai foi embora e via eventualmente nos visitar uma vez por ano. Então não tinha aquela figura do pai, junto, presente em casa. E o Oséias passou a ser o meu pai, porque estava ali todo dia, ele não podia ter filhos. Eu era pequeno, então ele cuidava, jogava bola, brincava, me levava para passear com ele, me levava para trabalhar com ele, Era aquele meu pai herói. Tudo que eu ia fazer, eu fazia junto com Oséias. Eu passava mais tempo com ele do que com a minha mãe. Eu comecei a estudei minha vida toda em colégio público, então tinha uma escola próxima de casa, um colégio municipal. Eu ia estudar pela manhã, e o Oséias tinha comprado uma mercearia, quase que um hipermercado lá em Maringá, esse canto aqui do púlpito, mais ou menos, E lá tinha de tudo, vendia arroz, feijão, válvula para panela de pressão. Quem já trocou válvula de panela de pressão? Está vendo? A gente vendia na mercearia, vendia doce, vendia cachaça, vendia bobs para enrolar o cabelo, tinha de tudo naquela mercearia. Então eu ia pela manhã para a escola, e à tarde eu trabalhava com o Oséias na mercearia. E aí ele falava assim, meu apelido para ele era Neguinho. Falava, Neguinho, você tem que ser bom de conta, porque senão os fregueses vão te enrolar na hora de dar o troco. Então, quando a gente estudava de manhã, trabalhava com ele à tarde na mercearia, chegava à noite em casa, ele me colocava sentado no sofá de frente para ele, falava, vamos fazer conta, sem papel, sem caneta, sem lápis, sem poder olhar para a mão, e ele começava a fazer pergunta para mim. Se chegar uma freguesa e comprar um pacote de macarrão, que custa R$ 3,50, e mais uma lata de massa tomate, que custa R$ 2, e te der uma nota de 20, quanto você vai voltar de troco? E toda noite ele começava a fazer problemas para eu poder desenvolver o meu raciocínio. E aí eu ia para a escola, e como eu aprendia rápido, aquilo já não chamava muita atenção para mim. Eu começava a ficar meio vago na escola, meio na sala de aula. E à tarde, no intervalo, quando eu saía para brincar no pátio, os meninos acabavam zoando comigo. Acho que o tal do bullying aconteceu naquela época, que começou a aparecer isso. Porque eu era baixinho, todo sardento, com os pés tortos, então eu tinha que usar bota ortopédica. A tal da ortopé. Lembra do ortopé? Ortopé, ortopé, tão bonitinho, Era o slogan das botas ortopé. E quem fazia a propaganda era o tal do Ferrugem. E eu era o protótipo do Ferrugem, era desse tamanho, meio ruivinho, cheio de sarda e de pé torto.
Então, na hora que eu saía para brincar no intervalo, as criançadas ficavam me chamando de ferrugem, me zoando comigo, e eu arrumava confusão, né? Lá no Paraná diz que todo baixinho gosta de brigar, e eu era nanico, então eu arrumava briga todos os dias, e aí a professora mandava bilhetinho para levar para casa, né? Pede para o seu pai assinar, para sua mãe, para vir aqui. E quando eu chegava em casa, eu ia entregar para quem? Para minha mãe ou para Oséias? É lógico que era para Oséias, porque se eu entregasse para minha mãe, ela, ó. Então eu entregava para Oséias, e Oséias falava: neguinho, pode deixar, eu vou lá na escola para poder conversar com a professora. Só que antes de ele ir para a escola, ele passava na mercearia, pegava uma caixinha de papelão, colocava um pacote de bolacha, um pacote de café, uma geleinha, alguma guloseima. E eu até acho que o Chico Anísio se inspirou naquele personagem Rolando Lero, no Oséias, porque ele chegava na escola com aquela caixinha e falava: amada mestre, vinha eu caminhando para a escola, quando pensei, né, para que não trazer uns presentinhos, comprá-lo-ei ou não comprá-lo-ei? Comprei, está aqui, é para a senhora de coração. E entregava aquelas guloseimas e perguntava: mas o que é mesmo que a senhora queria falar do Reinaldinho? E aí a professora, toda acanhada, a diretora, falava: ó, cuida dele, não deixa ele ficar brigando, não. Não, pode deixar que eu vou corrigir. E assim Oséias ia limpando a minha barra e ia fazendo com que eu ganhasse fama na escola, né? Então, foi assim a minha infância, uma infância humilde, pobre, sem muitas perspectivas, mas com muito sonho, com muito desejo no coração. Como Oséias era um empreendedor radical, né, tinha uma das maiores empresas, né, de hipermercado no meu bairro, e eu ficava olhando para ele, aquilo me inspirava. Aí eu pensei: vou querer ter também meu primeiro negócio. E aí, um dia nós fomos jogar bola, junto com meus amigos, tinha um terreno baldio perto de casa, e eu falei: vamos limpar aquele terreno e fazer um campinho. Eles toparam, fomos para lá, limpar a sujeira, e lá eu encontrei lata, alumínio, garrafa velha jogada, e eu pensei assim: acho que isso aqui vai dar para algum dinheiro. Peguei aqueles ferro velho, e tinha próximo do nosso bairro, um local que comprava, né, esses ferro velhos na época, levei lá e ganhei algumas moedas. E eu pensei: rapaz, sabe que acho que isso aqui vai dar certo. Aí já veio uma ideia de um empreendedor radical kids, né? Com 7 anos de idade, eu resolvi abrir o meu primeiro negócio. E aí eu chamei meus amigos e falei: olha, eu estou pensando em montar uma empresa de reciclagem, né? Na verdade, estou precisando aqui, talvez a gente montar uma cooperativa, e eu queria convidar vocês para serem meus sócios. E aí fiz uma breve explanação para eles, um workshop ali, né, bem rápido. E aí fiz um treinamento para eles, muito rápido. Falei: ó, é o seguinte, pega esse saco, sai para a rua, cata esse ferro velho e traz para mim. Esse é o treinamento. E assim eles saíram no bairro todo, pegando lata, alumínio que tinha em casa, e levando para lá. E aí no final da tarde eu juntava tudo, ligava para o cara do ferro velho, e ele ia lá pesar, comprava e pagava aquela sucata toda que nós tínhamos recolhido. E aí, em troca, né, da minha intermediação, né, eu chamava eles na hora de fazer a distribuição, e falava: olha, já só para cobrir os custos fixos da minha empresa, então eu vou ficar só com uma pequena participação de 50%, e os outros 50% nós vamos dividir igualmente entre todos. Então esse foi um dos meus primeiros empreendimentos, né, que eu comecei. Me lembro também que lá em Maringá tinha um parque de exposição, onde tinha feira agropecuária, que era a sensação da cidade. Todo ano, durante 2 semanas do ano, era o evento que acontecia, quando traziam os animais, tinha aqueles torneios leiteiros, julgamento de gado, e eu era apaixonado, eu queria ter, né, bicho, eu queria criar, era o meu sonho trabalhar com aquilo. Só que eu ficava pensando: de manhã eu não posso ir, porque eu tenho escola, e a hora que eu volto da escola, o parque de exposição já está fechado, e para você entrar, tinha que pagar ingresso, e eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso para entrar no parque. Então, uma ideia, ser criativo, ter sabedoria. Eu tinha aprendido na escola bíblica que a gente pedia sabedoria, Deus dava. E aí eu pedi sabedoria para ele, ele me deu uma ideia, falou: sabe o que você faz? Você não gosta de bicho? Gosto. Então você acorda às 5 horas da manhã, vai no parque de exposição, que a portaria está aberta, conversa lá com o pessoal que está trabalhando, com os retireiros, e pede para você ajudar. Assim você fica perto dos animais, não vai pagar o ingresso, e dá tempo de você voltar, ainda dá tempo de ir para a escola. Falei: bom, é uma boa ideia. Aí eu ia para lá, levava um galãozinho, e chegava lá para os retireiros e falava assim: deixa eu trabalhar para vocês aqui.
limpando aqui essa palha, recolhendo esses dejetos, né, esse esterco. E eles falavam, mas como que você vai trabalhar? Nós não temos como pagar você. Eu falava, não, vocês me dão um leite na saída. E assim eu trabalhava ali no parque de exposição, limpando os animais, das 5 da manhã até as 7, ficava perto deles, e às 7 horas eu ia embora e ainda levava o leite para casa. Foi meu primeiro empreendimento no agronegócio, né, que é o setor que eu estou hoje, trabalhando ali, limpando aquelas baias no parque de exposição. Mas depois eu ficava pensando assim, mas eu não quero só ver os bichos, criança, né? Falava, eu queria andar nos brinquedos, eu queria brincar. E lá em Maringá tinha um tobogã. Quem sabe o que é tobogã? Aí, tá vendo? É bom falar com o povo, né, de um nível etário mais elevado. Lá em Maringá tinha um tobogã que ele ficava montado o ano todo, uma estrutura grande, gigantesca, estrutura metálica, mas ficava a céu aberto. E quando chegava a época da exposição, tinha que ir lá limpar, lavar, polir, para o pessoal poder utilizar e escorregar e brincar. E era o sonho da criançada descer naquele tobogã. E aí eu pensava, como que nós vamos descer desse tobogã se nós não temos dinheiro para comprar o ingresso? Aí convidei aqueles meus sócios, mirins, né, da reciclagem, falei, ó, tem uma ideia, vocês querem ir comigo numa nova empreitada? E aí eles falaram, qual é? Eu falei, ir lá andar de tobogã. Ele falou, mas não temos dinheiro. Ele falou, vem comigo que nós vamos ter uma estratégia. E aí cheguei lá para o dono do parque de diversão e falei, olha, nós estamos aqui, eu e meus sócios, e nós estamos entrando numa nova modalidade de negócio, nós estamos montando uma empresa de terceirização de polimento, e a gente queria oferecer o nosso serviço para vocês. Daí ele falou, como que funciona isso? Eu falei, é o seguinte, o senhor nos dá a cera, nós subimos, enceramos o tobogã, e depois o senhor nos arruma os sacos de estopa, que nós descemos, dando lustro no tobogã, né? Aí ele falou, mas eu não posso pagar vocês. E aí eu usei uma palavra que abre muitas portas. Eu falei, é de graça, você não precisa pagar nada. E assim eu e meus amigos subíamos 10, 20, 30 vezes para polir, e descia polindo aquele tobogã. Enquanto as outras crianças pagavam para descer uma vez, a gente subia e descia até dar cãibra na perna de não aguentar subir mais, né? Então assim é a vida da gente, buscando oportunidades e não desperdiçando os pequenos começos. Fala para quem tem do seu lado assim, ó, não desperdice os pequenos começos. Às vezes Deus coloca portas na nossa vida e a gente não quer entrar por ela porque acha que é muito pequena. Fala, não, eu vou entrar por essa porta, não é isso que eu quero não, eu não nasci para isso. Não foi para, não tem aquela frase assim, até bonita, né? Não foi para isso que Deus me chamou, né? Quero ser um grande pregador da palavra, vem para a igreja, começa a participar da célula, aí fala, não, pastor, eu estou aqui disponível, para o senhor poder usar. Aí o líder fala assim, então tá bom, vai lá no estacionamento cuidar dos carros. Não, não foi para isso que Deus me chamou, né? Então a gente tem que aproveitar as pequenas oportunidades, que elas podem se tornar em grandes conquistas no futuro. Me lembro que um outro empreendimento, nós estamos falando com empresários, com empreendedores aqui, um outro empreendimento que eu participei, teve um amigo do meu irmão, eles já eram mais velhos, já eram jovens, ele era pedreiro, e ele tinha comprado um lote. Aqui em Goiás fala lote ou fala terreno? Lote, né? Para nós lá era terreno, lá no Paraná. Tinha comprado um lote para construir uma casa para ele, mas como ele trabalhava muito, ele não tinha tempo de ir lá para capinar, para carpir aquele lote. E aí, se você deixasse o mato crescer, a prefeitura ia e multava. E aí, um dia ele estava à tarde lá na minha casa, conversando com meus irmãos, e eu vi ele falando a respeito desse lote. Ele falou assim, olha, estou precisando carpir lá, mas eu não tenho tempo para ir, eu vou ter que arrumar alguém para eu pagar, para limpar esse lote. A hora que ele falou pagar, eu já, oportunidade, está aí uma pequena porta, né? Eu já cheguei do lado, conversei com ele, falei, Carlinho, estou entrando numa empresa agora, estou montando um novo negócio, uma empresa de terceirização de serviço, e eu queria oferecer meus préstimos para você. E ele explicou o endereço de onde era o lote. Eu falei, quanto que você paga para limpar? Ele falou, eu pago 150 cruzeiros, para mim era um monte de dinheiro. Eu falei, fechado, eu vou lá limpar para você. Ele falou, certeza? Eu falei, lógico. Ele olhou para mim, eu devia ter uns 8 para 9 anos, né, um grande empresário, e falou, beleza, então eu vou liberar para você ir lá
carpir aquele lote. E aí eu fui até na casa de um outro vizinho que eu tinha, e pedi emprestado para ele uma ferramenta muito tecnológica que ele tinha, uma enxada, para que eu pudesse ir lá capinar aquele lote. E aí eu fui fazer aquela limpeza, e eu trabalhei uma tarde toda naquele lote carpino, e fiz muitas bolhas da minha mão, sangrando, e eu não carpinei nem uma 10ª parte daquilo lá. E aí eu comecei a pensar assim, né? Falei, acho que esse aqui foi o meu primeiro erro do planejamento estratégico meu. Eu não posso fazer um orçamento sem ver o serviço. E eu dei o preço para ele, sem lá conhecer o serviço. E voltei para casa no final da tarde, falei, mas não sou daqueles que retrocede, eu sou daqueles que avançam, né? E comecei a pedir, né? Preciso de uma ideia, de uma sabedoria, como que eu vou sair dessa circunstância, que eu não posso, né? Meu primeiro cliente dessa terceirização, como que vai ficar minha fama depois na região toda, se eu declinar daquele serviço? E eu estou ali em casa pensando o que eu ia fazer. Nisso volto os amigos do meu irmão de novo, e combinando para sair no final de semana, e um deles falou, não, esse final de semana eu não vou sair não, porque eu estou sem dinheiro para sair. Bom, cheguei lá nele, falei, então, estou pensando, aí eu peguei uma empreita, e estou com muito serviço, muita demanda, não vou conseguir atender, eu estou pensando em sublocar esse serviço, você não quer pegar uma parte disso daí, a gente rachar? Ele falou, que serviço que é? Eu falei, eu tenho que capinar um lote e tal, deixa eu ir lá ver. Levei ele falou, quanto que você quer para capinar? Ele falou, quanto você paga? Eu falei, eu pago 100. Ele falou, beleza. Fiquei ali com ele com 2 horas limpou o lote inteiro, né? E aí ele foi embora, e eu ganhei o meu 50 pela terceirização do serviço. Então, eu com 8 anos, já estava, né, terceirizando, tem a lei da terceirização que foi aprovada agora esse ano, eu já estava com 8 anos terceirizando o serviço lá atrás, né? Ainda bem que ele não me levou na justiça, porque naquela época eu não podia terceirizar ainda, né? Mas é isso, desde pequeno eu comecei a empreender e buscar alternativa para eu poder crescer e ter aquilo que eu sonhava na vida, né? Meu alvo era o quê? Lembra do homem de 6 milhões de dólares? Eu assistia toda semana, eu queria ter 1 milhão, e assim eu fazia tudo o que falava que tinha para ganhar dinheiro, eu fazia. Eu lavava carro do vizinho, eu vendia sorvete, eu vendia algodão doce, eu limpava a casa, trabalhei de diarista, trabalhei de tudo. Eu lembro quando eu fui escrever o meu livro, e ele está lá, acho que lá no fundo, Segredos de Pai para Filho, depois você vai ter oportunidade de adquirir se você quiser. Eu escrevi ele faz 2 anos, e para glória do Senhor, durante 8 semanas, ele ficou entre os mais vendidos, inclusive foi o primeiro lugar de vendas no Brasil, o primeiro lugar na revista Veja, na Publish News, e aqui eu conto um pouco dessas histórias da minha vida, e ele está lá no fundo, e então, a hora que você sair, se você acha que vale a pena um pouco do que você ouviu aqui, você vai lá adquirir o livro, só que você vai adquirir ele como? Quanto custa o livro? O que você achar que ele vale. Se você achar que vale R$1, você vai e pega o livro e deixa R$1 lá. Se você acha que vale 50, você deixa 50. Se você acha que vale R$100, você deixa R$100. E esse dinheiro todo vai ser revertido para o ministério aqui, que é uma oferta minha dos livros, tá bom? Eu não vou levar. Então, ele está lá no fundo, e depois você vai ter a oportunidade de fazer isso. E eu começando a empreender ele como criança, a coisa caminhando bem, mas no meio do caminho aconteceu algo que marcou minha vida. Não foi um acontecimento meio trágico para mim, com 11 anos de idade, porque toda essa inspiração que eu tinha de negócios, de fazer, de empreender, ela vinha de quem? Do Oséias. Porque eu enxergava ele negociando todo dia, e com a freguesa, e dava desconto, e cobrava mais de um e menos de outro, eu via todo aquele movimento ali na mercearia, e aquilo ia me inspirando. Mas os meus irmãos, como eu disse, eles já eram mais velhos, já eram jovens, e já não aceitavam o Oséias como autoridade na vida deles. E aí eles começaram a praticar pequenos delitos, pequenos deslizes, que foi trazendo um ambiente de estresse, um ambiente de confusão dentro da minha casa. E começou a gerar briga entre a minha mãe e o Oséias. Até que chegou um dia que a minha mãe e o Oséias estavam conversando, e o Oséias falou para ela, falou, Eneida, não tem como a gente continuar desse jeito.
seus filhos não me obedecem, estão trazendo problema do nosso relacionamento, a gente se gosta, temos uma vida boa, mas eles estão aqui nos atormentando. Então a gente tem que tomar uma decisão, a gente coloca eles para estudar no colégio interno, ou eles vão morar separados, mas juntos não dá mais. Você tem que decidir, ou eles ou eu. E para as mães que estão aqui, não precisam nem me perguntar qual foi a decisão da minha mãe. Pela segunda vez, ela decidiu ficar com os filhos. E naquele dia o Osés saiu de casa. E eu me lembro que naquela semana que saiu de casa, eu fui parar no hospital. Minha mãe trabalhava na Santa Casa, lá em Maringá, e eu fui internado, com febre, acima de 40 graus, e não passava, os médicos faziam os exames, e não descobriam o que era. Fiquei uma semana internado. Até que um dia, o pediatra conversando com a minha mãe, ela contou o que tinha acontecido, e ele disse: olha, então eu vou dar alta para o Reinaldo, pede para o Osés vir buscar ele, porque o que ele tem não é físico, é emocional. E o Osés foi lá no hospital me buscar, e me levou com ele para o hotel. Eu achei o máximo, nunca tinha ficado no hotel. Um hotel lindo, maravilhoso, de frente da rodoviária Maringá. Hoje a diária lá deve ser mais ou menos uns R$25. Muito lindo, né? E eu achei aquilo assim fantástico, porque sou que chique, eu vivendo no hotel. E aí fiquei alguns dias com o Oséias ali, passou aquela febre, e aí eu fui entendendo, eu falei, talvez seja isso, né? Que ele vai ficar um período separado, mas eu vou fazer de tudo para reaproximá-los. E aí eu passei para a minha nova empreitada, que era o emprego de cupido mirim, né? Tentando reaproximar o Osés da minha mãe. E eu me lembro que eu continuei trabalhando com ele na mercearia. Então, um dia que o Osés saía para fazer compras fora e me deixava sozinho, cuidando da mercearia, eu ia lá, pegava uma caixinha de papelão, pegava uma coisinha que minha mãe gostava, outra coisinha que ela gostava, e corria lá para casa, e falava, mamãe, olha o que o Osés mandou para você. Eu já tinha aprendido com ele fazia isso na escola, lembra? Ele que me ensinou. E aí eu levava aquele presente e falava que o Osés tinha mandado para ela. Aí outra vez o Oséias ficava na mercearia e me mandava até o banco para ir fazer um depósito na conta da mercearia, e eu no meio do caminho passava, pegava um pouquinho daquele dinheiro, comprava uma flor, um presentinho, levava para minha mãe e falava, mamãe, olha o que o Osés mandou para você, tentando reaproximá-los. Eu lembro que um dia ele me deu um pouco mais de dinheiro para depositar, e aí eu passei numa loja de artigo esportivo, comprei uma chuteira, caneleira, joelheira, luva, camisa de goleiro, uniforme completo. Quando minha mãe chegou do hospital, eu falei, mamãe, olha o que o Osés me deu de presente, né? Porque tem aquele ditado, né, que quem adoça o filho, ganha o coração da mãe, não é esse? Né? E eu falei, olha o que o Osés me deu de presente, realmente ele que tinha dado, ele só não sabia, né, porque o dinheiro era dele, não estava mentindo totalmente, né? Ainda bem que tem a graça, né? E assim tentando reaproximá-los. Mas como aquele nosso empreendimento lá do Osés, aquele hipermercado dele não era tão grande, aí ele desconfiou que quando ele saía, ele via um buraco na prateleira e não via o dinheiro no caixa. Quando ele me mandava para o banco, não batia a soma do dinheiro que ele mandava com o que depositava. Aí ele me chamou para uma conversa e fui obrigado a confessar o meu delito para ele. Mas o que mais me deixou triste não é porque ele descobriu, é porque minha mãe ia descobrir. E assim ela ia descobrir que não era o Osés que estava presenteando, e a chance de eles voltarem ia diminuir. E aquilo me entristeceu muito. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando ali com o Osés na mercearia. Passaram algumas semanas, o Osés me chamou, que queria conversar comigo. E eu pensei, será que ele vai tocar no assunto de novo? Né? Será que ele vai querer que eu pague tudo aquilo que eu tirei da mercearia? Eu vou trabalhar e vou pagar, pensando, né? E ele falou, mas no final da tarde, antes de você ir embora, eu quero que você venha aqui para conversar comigo. E naquele final de tarde ele estava bem quieto, cabeça baixa, assim, pensativo. E eu fui conversar com ele, ele falou, neguinho, você sabe que eu e tua mãe já nos separamos, já tem 1 ano, você até tentou nos reaproximar, mas não tem mais como. Eu já conheci uma outra pessoa e eu pretendo me casar com ela. Então, nesta tarde eu queria te pedir uma coisa. Falei, tá bom, pode pedir. Ele falou, a partir de hoje, eu gostaria de te pedir que você não me chamasse mais de pai. E aí, para um menino de 12 anos,
que tinha nele como um pai herói, como aquele que eu gastava mais tempo junto com ele do que com a minha família toda, aquilo foi algo que marcou a minha vida. E eu me lembro que naquele dia, voltando para casa, eu não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém. Eu entrei num terreno vazio, deitei numa grama e fiquei pensando, o que seria da minha vida? E os meus sonhos? E os meus projetos? E aquilo que eu queria ser? E aquilo que eu queria ser um empresário, que eu queria mexer com animais? E agora? Já tinha perdido meu pai com 2 anos de idade, agora estava perdendo meu pai novamente com 12 anos. E aquilo me magoou muito, me marcou muito a minha vida. E eu voltei para casa, minha mãe percebeu com certeza que tinha algo errado, mas eu não disse nada para ela, nem para ninguém. Já fazia muitos anos que eu não ia numa igreja. Naquele domingo, a minha irmã me convidou, falou, tem uma reunião, você não quer ir comigo? E eu acabei indo com ela mais por companhia do que por vontade. E eu me lembro que nós sentamos lá no fundo, e tinha ali na frente um pregador falando, e falando, e falando, e falando que existia um Deus que amava, existia um Deus que se importava com a gente, mas aquilo não fazia muito sentido para mim, até que em determinado momento, ele falou que existia um Deus, que me amava tanto, que Ele deu seu único filho, para morrer no meu lugar, porque Ele queria se tornar o meu pai, e queria ter um relacionamento, de pai para filho comigo. Naquela hora, parecia que existia só eu, naquela multidão, e aquele pregador ali na frente, e ele começou a falar, que esse Deus, a partir do momento que eu aceitasse seu Filho Jesus Cristo, Ele tomaria conta da minha vida, Ele mudaria a minha história, Ele estaria comigo todos os dias da minha vida, independente das circunstâncias que eu passasse, Ele nunca me abandonaria. E naquela hora, a única pergunta que eu pude fazer, fechei meus olhos e falei, Deus, se realmente o Senhor existe, e se o Senhor me ama tanto assim, se hoje eu aceitar teu filho, algum dia o Senhor vai me pedir para não te chamar mais de pai? E naquela hora eu senti no meu coração, no meu interior, o Espírito Santo falando comigo, que nunca foi o desejo do coração dele, que os meus pais se separassem quando eu tinha 2 anos de idade, e que ele permitiu que Oséias entrasse na minha vida, para me acompanhar durante a minha infância, até no início da minha adolescência, porque agora ele teria condições de ter um relacionamento comigo face a face, que ele queria me conhecer, que ele queria estar junto comigo, e que a partir daquele dia, eu nunca mais me sentiria só. Naquela noite eu aceitei Jesus, vim à frente da igreja, ganhei uma Bíblia de presente, voltei para casa com uma alegria contagiante, que há muito tempo eu não sentia. Aquela tristeza, aquela decepção, foi embora, e Ele falou no meu coração, que tudo o que eu fizesse, eu podia confiar, porque Ele é um bom Pai, e Ele tem prazer em abençoar seus filhos. E eu voltei para casa feliz, esperando o próximo domingo, para ir à igreja, para ter um encontro com meu pai. E eu fui no outro domingo, e cheguei lá, teve o culto, e no final, aquele pastor pediu para trazer uma oferta, para poder comprar Bíblias, porque tinha acabado o estoque de Bíblia na igreja, para dar Bíblia para quem tinha aceitado a Jesus ou visitante. E eu lembro que ninguém foi à frente, e aí no outro domingo ele fez aquele mesmo apelo, e eu lembro que ninguém foi à frente, novamente, e aí eu voltei para casa meio indignado, e falei com minha mãe, mamãe, eu quero dar de presente umas Bíblias lá na igreja. Ela falou, como assim? Eu falei, o pastor já fez lá 2 domingos e ninguém foi, e eu ganhei minha Bíblia no domingo retrasado, e eu quero que as outras pessoas também ganhem. Ela falou, tá bom, o que você quer fazer? Você quer comprar uma Bíblia? Eu falei, não, eu quero pegar todo aquele dinheiro que eu tenho, lá na Caixa Econômica, na poupança, guardado, e eu quero ir lá e comprar Bíblias. Ela falou, mas qual dinheiro? Eu falei, aquele da poupança. Falou, aquele que faz 3 anos que você está lavando o carro do vizinho, capinando o terreno, vendendo ferro velho, vendendo algodão doce, vendendo sorvete, juntando para comprar a tua bicicleta. Eu falei, é. Ela falou, mas quanto você quer tirar? Eu falei, eu quero tirar tudo.
E aí ela falou, tá bom, se é esse o desejo do seu coração, vai amanhã, lá na clínica, e na hora do almoço eu vou com você ao banco. E eu fui na segunda-feira, encontrei minha mãe, ela foi comigo até lá na Caixa Econômica, porque eu era de menor, tinha 12 anos, eu não tinha como assinar, e saquei todo o dinheiro que eu tinha, 3 anos do meu salário, 3 anos da minha economia, e fui até o centro bíblico, que ficava ali no centro, e deu para eu comprar 14 lindas Bíblias, e ali, peguei aquelas Bíblias, eu não vi a hora de chegar domingo, só que entre o centro da cidade e a minha casa, era a igreja, e do lado da igreja tinha a casa pastoral, e eu falei, eu vou lá levar para o pastor essa Bíblia, não aguentei esperar, chegou lá, bati porta, bati palma, o pastor saiu, eu falei, posso falar com o senhor um pouquinho? Ele falou, pode, eu com aquela caixa na mão, falei, eu vim trazer esse presente, e entreguei a caixa para ele, e aí ele abriu a caixa, e começou a chorar, e eu pensei, eu acho que ele achou que são poucas Bíblias, e aí ele me chamou para entrar, e eu entrei, e ele falou, eu quero falar uma coisa para você, eu estava aqui agora há pouco de joelhos, orando, e falando para Deus, falei, Deus, eu não vou mais pedir oferta para comprar Bíblia, porque faz 2 domingos que eu pedi, e ninguém veio trazer uma oferta, mas o Espírito Santo falou ao meu coração, você não precisa mais pedir, porque eis que eu levantei um grande homem, para trazer essa oferta, e aí eu bati na porta da igreja, no domingo quando ele chamou, para dar o testemunho, foi um mover muito grande lá na igreja, tenho certeza que a partir daquele dia, nunca mais faltaram Bíblias, sabe por quê? Porque Deus desde pequeno colocou no meu coração, e eu estava aprendendo naqueles dias, que eu tenho um pai que me ama, que eu tenho um pai que cuida de mim, que eu tenho um pai que me protege, que eu tenho um pai que nunca me abandonou, e que nunca me abandonaria, independente da circunstância que eu estivesse passando, e que eu tenho um pai que tem prazer em me abençoar, que tem prazer em me dar presentes, e me carregar no colo. Passaram alguns dias, arrumei um trabalho, e chegaram 5 bicicletas importadas, em 1982, gente, não era comum chegar nada importado no Brasil, 5 bicicletas importadas numa loja de departamento em Maringá, pintura metálica, amortecedor na bicicleta, era algo futurístico, além da realidade. 4 bicicletas daquelas foram vendidos para filho de médico, das famílias mais ricas de Maringá. A 5ª bicicleta, meu pai me deu de presente, porque Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, porque Ele tem prazer em abençoar os teus filhos, Ele tem prazer em te abençoar. Não se contente com pouco, se contente com o que Deus tem de melhor para você. Não desperdice as pequenas oportunidades, não desperdice as pequenas portas, porque elas podem se tornar um grande negócio. Muitas vezes nós vemos empresários ou empresárias, ou sonhos no coração, às vezes pessoas falam, nossa, eu tenho um desejo de ter um grande restaurante, de ter uma rede de fast food, só que a vizinha chama ela e fala, olha, eu estou trabalhando tanto, e não estou conseguindo ter tempo para cozinhar, você não poderia fazer umas marmitas para mim, e vender para mim? Aí ela olha e fala assim, mas eu, marmiteira? Eu quero ter uma rede de restaurante, mas não vou vender marmita. A gente geralmente quer começar grande, mas eu aprendo que quando nós somos fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Amém? Eu fui estudar, Maringá não tinha veterinária, mas tinha um curso de zootecnia, que era a parte de produção animal. Veterinária me ensinaram que era depois que o animal estava doente, e a zootecnia fazia nutrição, manejo, melhoramento genético, para que o animal não ficasse doente. E era o curso que tinha em Maringá, eu não tinha condições de morar fora, de estudar fora, então fui fazer vestibular, e aí em 1990, não desanima não, que já estou acelerando, tá bom? Fui fazer vestibular, e precisava de 250 pontos para entrar na universidade pública, Universidade Estadual de Maringá, no curso de zootecnia, e se lembram que eu pedi a sabedoria para Deus, para que Ele me ajudasse? Fui fazer vestibular, e eu fiz 1.013 pontos, passei em primeiro lugar em zootecnia, e passava em qualquer curso da faculdade, medicina, direito, odonto, qualquer um. O curso de zootecnia demorava em torno, em média, de 6 anos, o pessoal para se formar.
O curso tinha duração de 5, mas eram muitas disciplinas e o pessoal não conseguia terminar com 5. Eu fui o primeiro aluno da faculdade que terminou o curso com 4 anos e meio. Comecei, antes de sair da faculdade, eu já estava trabalhando. Conheci a minha esposa, que fazia zootecnia também. Resolvemos nos casar. Não tinha dinheiro para o casamento, não tinha dinheiro para participar da formatura. E eu pedia para que Deus me dá sabedoria, me dá estratégia. Não é verdade? Muitas vezes, a circunstância, a vida nos leva a enxergar as coisas de maneira diferente. Nós podemos olhar para esse copo e achar que ele está meio vazio ou está meio cheio. Eu prefiro enxergar que ele está meio cheio. E aí eu pedi para Deus: Senhor, me dá uma estratégia. Eu tenho que me formar, eu tenho que me casar, não tenho dinheiro para nada. Aí eu resolvi me candidatar a presidente da comissão de formatura, porque assim você tinha desconto e tinha facilidades para pagar. E me candidatei e consegui o cargo. E aí começamos a organizar a formatura. E aí conversei com meus amigos, falei: olha, o que vocês acham de nós organizarmos, além da formatura, do baile, a colação de grau, um grande jantar, mas um jantar chique, todo mundo com roupa de gala, no melhor restaurante, no melhor buffet que tem em Maringá, tudo bem decorado. E eles olharam para mim e falaram: você está ficando louco, Reinaldo? Nós tudo estudante, como nós vamos pagar esse jantar? Falei: não, gente, nós fazemos promoção, se vocês quiserem, a gente organiza churrasco, vende camiseta, vende adesivo, a gente vai conseguir. Aí eles olharam e falaram assim: Reinaldo, nunca ninguém fez jantar de formatura, faculdade já tem 30 anos, nunca ninguém fez. Falei: está aí mais um motivo, nós vamos ser o pioneiro, vai ser o primeiro, vai ficar para a história. Enxergando oportunidades, com muito convencimento, consegui convencer eles a fazer o jantar de formatura. Fizemos muitas promoções e conseguimos alugar a melhor churrascaria que tinha, que estava bombando na cidade. Um jantar lindo, maravilhoso, decorado, todo mundo bonito, com filmagem, com fotógrafo, com tudo. E coincidentemente, só por coincidência, eu e minha esposa casamos no mesmo dia, né? E assim, nós já tínhamos todos os convidados, salão de festa decorado, filmagem, né? E tivemos nossa festa de casamento. Você vê que coisa chique, que coisa bonita, né? E todos os nossos amigos estavam ali presentes no casamento, e ainda os convidados nossos, que nós tínhamos os convites, familiares participando. Então, algo assim, inusitado, né? Fomos casar, gente, quando eu casei, eu ganhava R$50 por semana, já era em reais, era 1994, já tinha passado o RV, já eram reais. R$50 por semana, e eu tinha que viajar, abastecer o carro e cuidar da minha família. Alugamos o apartamento do dono do cachorro-quente da esquina da faculdade. Eu e minha esposa fomos casar, o presente que nós ganhamos de herança da minha sogra era uma geladeira Consul azul, sabe aquela azul cor de fusca, clarinha. E quando eu fui escrever o livro, que eu fui descobrir que o meu sogro comprou de segunda mão quando ele casou. E estava na República que a minha esposa morava, e ela já veio com um adereço, que era uma câmara de ar de bicicleta, com um gancho para segurar a porta, porque o trinco estava quebrado e a borracha ressecada. Foi assim o início do nosso casamento. Mas em tudo, nós sabíamos que nós tínhamos um pai, que nós podíamos confiar, que tudo que nós buscássemos e colocássemos diante dele, ele ia nos prosperar. Durante muitos anos, eu e minha esposa, todos os dias antes de nós dormirmos, nós orávamos e colocávamos nossos sonhos e projetos diante dele. Acordávamos todos os dias às 3 horas da manhã para orar juntos. No primeiro momento a gente tinha que colocar o despertador para tocar, mas depois a gente começou a acordar sem precisar colocar nada. Antes de eu sair, a gente orava juntos e ela me abençoava. Uma vida buscando o Pai. Tudo aquilo que 2 ou mais concordarem na terra, Ele concorda no céu. O que nós desligarmos aqui, Ele desliga. O que nós ligarmos lá, Ele liga. Porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus começou a nos abençoar. 95, 96, 97. Em poucos anos, meu salário foi multiplicado por 5, por 10, por 15, por 20, por 30, por 50, por 100, por 1. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Quantas vezes no começo do nosso casamento, eu e minha esposa íamos à igreja, e o pastor pediu uma oferta, momento da oferta, a gente vinha e tirava R$1, R$2, que era o que nós tínhamos no bolso, mas era tudo que nós tínhamos, era o dinheiro para comprar o pão e o leite no outro dia para o Mateus, mas no outro dia pela manhã, a gente estava em casa, alguém batia na porta,
falava: eu estava passando na padaria, tinha um pão quentinho, um leite eu comprei e trouxe para vocês. Sabe por quê? Porque meu pai cuida de mim. Meu pai tem prazer em cuidar dos seus filhos. Deus começou a nos abençoar. A empresa que eu trabalhava me convidou para ser sócio. Montamos uma fábrica de ração em Maringá, em sociedade. Em 2004 eu vendo a minha participação daquela sociedade e começo a construir meu primeiro frigorífico. 2005, naquela mesma cidade que meu pai foi trabalhar, em Campo Mourão, para construir uma usina. Como soldador, eu construo o primeiro frigorífico. Em 2008, na semana da inauguração, 5 dias antes da inauguração, Tyson Foods, a maior empresa do mundo, uma empresa norte-americana, resolve vir para o Brasil, e 4 dias antes da inauguração do frigorífico, compram ele pela bagatela de 70 milhões de dólares. Aquele menino que não tinha dinheiro para comprar uma bola, uma bicicleta, que casou, não tinha dinheiro para ir no mercado, que não tinha, ficou 2, 3 anos sem comprar nada, porque não tinha recursos. Agora estava vivendo muito além daqueles 6 milhões de dólares que ele pensava. Com avião próprio, casa em condomínio, viajando para a Europa com a família, apartamento na praia de frente para o mar, aonde grandes celebridades são os nossos vizinhos até hoje, Neymar, Diego Tardelli, todos jogadores, empresários, porque ele tem prazer em fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. 2009, esse primeiro frigorífico tinha capacidade de abater 160 mil frangos por dia. 2009, eu começo a construir meu segundo frigorífico, agora com capacidade para abater 420 mil frangos por dia. 2012, não desanima não, que já estou em 2012, falta só 6 anos, já estou acabando. 2012, na inauguração do frigorífico, toda a imprensa reunida, imprensa especializada do setor, matéria de meia página no Valor Econômico, um dos maiores e mais modernos frigoríficos do Brasil, com capacidade de abater até 420 mil frangos por dia. Inauguramos o frigorífico, em 2 meses, quebra da safra norte-americana, preço do milho e da farelo de soja dispara, com 6 meses de produção. Você vai falar para mim: Reinaldo, o que tem a ver milho e farelo de soja nos Estados Unidos? É porque todo frango come ração, e 95% da ração é base de milho e soja, e o preço dos Estados Unidos afeta o preço aqui no Brasil. Com 6 meses de produção, nós já estávamos devendo mais de 20 milhões de reais. Eu tinha 3 sócios minoritários, eu era o sócio majoritário desse empreendimento. Entraram em desespero. Um dia esses 3 sócios vão à minha casa. Um deles fala assim: Reinaldo, se amanhã você não assinar aquele contrato de parceria com um outro empresário, dono de outro frigorífico, eu vou escrever uma carta, vou dar um tiro na minha cabeça e falar que você é o culpado, porque ele não queria passar por aquela circunstância. No meio daquela pressão, eu decidi ceder e falei: tudo bem, eu vou assinar, vocês assumem o frigorífico, e depois que resolver essa situação financeira, vocês compram a minha parte. Esse outro empresário entrou no frigorífico junto com os meus sócios ali, e começaram a administrar com a prerrogativa de que ele colocaria o dinheiro necessário para tocar o empreendimento. Ele não colocou nem um centavo, começou a tirar as coisas do frigorífico, o estoque, tudo que nós tínhamos. Até aquele momento nós não tínhamos nenhum protesto, nenhuma ação trabalhista, nenhuma execução. Passaram alguns meses, e ele não colocou dinheiro, eu tive que entrar com um pedido de cancelamento daquele contrato, e ele trouxe alguns capangas da fazenda dele, colocou lá no frigorífico, armados, e não deixou mais eu entrar. E aí ele começou a demitir os funcionários, não pagava o salário do mês e falava: vai buscar seu direito. Não pagava nem o salário nem a rescisão. Em pouco tempo, nós já tínhamos mais de 500 ações trabalhistas, porque o funcionário não estava no nome dele, estava no meu nome, no nome da minha empresa. Todas as compras que ele fazia, que fez no nome e que a gente tinha o compromisso de ele se saldar, ele não pagou, e de repente nós já tínhamos mais de 300 protestos e mais de 100 execuções. Aquele que tinha vivido a melhor época da sua vida, há alguns anos atrás, agora estava no meio de uma confusão, e aonde os financiamentos que nós tínhamos 10 anos de prazo para pagar, foram vencidos todos antecipadamente, porque nem os juros eles pagaram durante o período que estavam à frente do frigorífico. E então, em 2013, eu estava devendo mais de 120 milhões de reais.
tive que entrar com pedido de reintegração de posse, numa briga judicial, aonde aquele empresário, junto com outros políticos, numa ação fraudulenta, depois do juiz de primeira instância nos dar a posse, conseguiram, por 1 milhão de motivos, que o presidente do Tribunal de Justiça suspendesse o cumprimento daquela sentença, porque o prefeito da cidade, onde eu construí, a mando do presidente do partido que ele pertencia, que era compadre daquele empresário, entrou com uma ação, dizendo que se eu reassumisse o frigorífico, a cidade ia quebrar. E a prefeitura que não tinha dado nenhum centavo para o empreendimento, e aquilo que eu tinha construído, colocado todo o meu recurso, todo o meu esforço, que estava no meu nome, eu fui obrigado a sair novamente do frigorífico. E naquele momento, para eu retomar, eu tinha que entrar com uma decisão no Supremo Tribunal, porque o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná foi quem tinha assinado, e agora só em terceira instância que eu ia conseguir recorrer, numa ação que demoraria alguns anos e que consumiria milhões de reais. Nesse momento, todos os meus bens, casa, carros, tudo que nós tínhamos, tudo bloqueado, não conseguia vender nada, fazer nada. Como que eu ia levar aquela ação à frente? Na sexta-feira que saiu essa decisão, eu falei para minha esposa: amor, sai de casa com as crianças, vai para a casa da sua mãe, eu quero ficar em casa, eu preciso conversar com meu pai, eu preciso que ele me dê uma estratégia, que ele me dê uma direção. E ela falou: eu vou sair durante o dia, mas eu volto para dormir em casa, porque mesmo me conhecendo, ela sabe que em momentos de crise, alguns empresários acabam cometendo loucuras, e ela não quis ficar fora de casa. Eu entrei para o meu quarto na sexta-feira, sem comer, sem beber, lendo a Bíblia, orando e pedindo para Deus me dar direção. Fiquei na sexta, no sábado, no domingo pela manhã, no domingo à tarde, eu estou lendo Isaías 45, e ele diz lá: ele que toma pela mão direita, Ciro, te leva à frente, quebra as portas, abre as portas, quebra os ferrolhos de ferro, te dou os tesouros ocultos e escondidos. E eu falei: é isso, Deus, eu preciso desses tesouros, eu preciso dos tesouros ocultos e escondidos, para que o Senhor possa me tirar da situação. Me mostra, Pai, onde estão esses tesouros? Nesse momento ele me deu uma visão da terra como um globo terrestre, como um mapa mundi, e aí o Espírito Santo falou no meu coração: os tesouros estão aí. Eu falei: então os tesouros estão todos aqui disponíveis? Ele: sim, porque eu fiz primeiro o fim, para depois fazer o início. Tudo que você precisa, todo o potencial que você precisa, já está dentro de você. Toda a estratégia que você precisa, Deus já tem para dar para você, já está tudo pronto, basta apenas que você busque a direção dEle, a sabedoria nele, para que você possa avançar. Sabedoria para avançar está disponível para você, está disponível para a tua empresa, está disponível para o teu casamento, está disponível para o teu relacionamento, está disponível para o teu estudo, está disponível para o teu futuro. Deus já preparou tudo por nós, porque Ele nos ama. Falei: pai, mas se está tudo aí disponível, então como que eu faço para ter acesso a esses tesouros ocultos e escondidos? Nesse momento aquele globo se transformou num cofre, e eu falei: então tá, pai, se é um cofre, eu preciso dessa senha, eu preciso desse segredo, me revela, pai, quais são os segredos de pai para filho. Naquele momento ele falou: os segredos você já sabe, quando você ia no domingo na escola dominical, e você deixava uma moedinha no altar, quando você pegou suas economias e você levou para comprar a Bíblia, quando você e sua esposa davam R$1, R$2 de oferta. Esses são os segredos, os dízimos e as ofertas, a dependência do Pai, não pelo dinheiro, mas pela dependência. Falei: amém. Liguei para os pastores da minha igreja e falei: vocês podem vir na minha casa amanhã cedo, na segunda-feira? Eles falaram: vamos. Eles estavam conosco numa campanha de jejum, de oração, de batalha há muito tempo, por essa circunstância. Na segunda-feira pela manhã, quando eles chegaram ali, eu falei: olha, eu quero entregar aqui, tudo que nós tínhamos, eram 2 carros, que não estavam no nosso nome, por isso que não estavam bloqueados, e R$6.000 que eu tinha recebido naqueles dias, e eu falei: eu quero entregar aqui de oferta, esses R$6.000, e esses 2 carros, e eles, sabendo da nossa situação, eles falaram: nós não vamos aceitar, porque é tudo que vocês têm, como que vocês vão fazer para se deslocar, para fazer qualquer coisa? E eu falei para eles: não nos impeçam de sermos abençoados.
E com muito custo eles aceitaram aquela oferta. E eu falei: a partir de hoje, se vocês quiserem vir aqui, vocês são bem-vindos, mas não para nós pedirmos mais nada, nós vamos apenas adorar o nosso Pai, porque tudo já está pronto. E eles foram embora com os carros, com o dinheiro. Então a minha esposa colocou um aparelho de som na sala da nossa casa, ligou o louvor, e ali nós ficamos, porque nós não tínhamos empresa para ir, nós não tínhamos carro para andar, nós não tínhamos dinheiro para gastar. E nós ficamos uma semana na sala da nossa casa, louvando e adorando a Deus. Queridos, como é bom você adorar a Deus aqui na igreja, no mover, na unção. Como é bom você adorar a Deus quando a tua conta corrente está repleta. Como é bom você adorar a Deus quando você está com saúde. Como é bom você adorar a Deus quando a tua empresa está bombando. Mas como é bom adorar a Deus quando a tua única saída é a dependência dEle. E nós ficamos ali naquela semana toda, adorando ao Pai e cantando: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. 5 dias de adoração. Na sexta-feira a gente ligamos a televisão, noticiário na Rede Globo: presidente do Tribunal de Justiça do Paraná sofre ataque cardíaco e é internado. Falei: meu Pai está bradando, aquele mesmo que 5 dias atrás tinha assinado a decisão contrária, tomando meu frigorífico. Na segunda-feira, o presidente do tribunal pede aposentadoria compulsória. Na terça-feira, o CNJ, que é o órgão que fiscaliza o judiciário, não aceita o pedido de aposentadoria dele, o afasta do cargo por suspeita de venda de sentença e renda incompatível com a função exercida. Tem-se uma nova eleição no Tribunal de Justiça, elege-se um novo presidente, e a primeira decisão dele foi revogar aquela lei e nos dar a posse de novo do frigorífico. Aquilo que demoraria 5 anos, provavelmente numa ação no Supremo, consumiria milhões de reais, demorou apenas 5 dias na presença do Pai, buscando e o adorando, porque Ele é Pai e tem prazer em ter comunhão com seus filhos, tem prazer em abençoar seus filhos. Aquele empresário envolvido naquela situação, junto com aqueles políticos, junto com aquele pessoal do Ministério da Agricultura que tomaram o meu CIF sem a minha assinatura, hoje estão todos presos lá em Curitiba, envolvidos na operação Carne Fraca, sendo denunciados pela Polícia Federal. O empresário teve os 2 frigoríficos dele fechados, por causa de atos e por causa de circunstâncias financeiras que o prejudicaram. Passaram alguns dias, com ousadia, eu fiz uma proposta para os meus sócios, para comprar a parte deles, sem ter nenhum centavo, parcelado. Assinei o contrato com eles, num dia. No outro dia, Deus me deu uma negociação, que me tirou de uma dívida de 120 milhões de reais, para um lucro de mais de 200 milhões de reais. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Porque Ele prometeu que se um dia nós aceitássemos seu Filho como Senhor, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele entraria na nossa vida, faria morada e nunca mais nos deixaria, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e que independente das circunstâncias econômicas, financeiras, políticas, Ele estaria do nosso lado. Esse mesmo Deus está aqui nesta tarde, e Ele quer fazer na sua vida o mesmo que Ele fez na minha vida, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Hoje nós estamos lá no Mato Grosso, Ele nos deu 2 granjas de suíno, uma delas é uma das maiores do Brasil, era a granja que eu sonhava em um dia fazer estágio. Hoje Ele me deu de presente, nós produzimos lá, hoje nós temos lá, só nessa granja,
quase 200 mil animais em estoque. Produzimos 1.300 animais por dia, todo dia carrega 1.300, 1.400 animais a serem abatidos. Estamos construindo que vai ser o maior abatedouro de suínos do Brasil e da América Latina, com capacidade para abater 14 mil suínos por dia. Estamos já inaugurando um frigorífico agora, e esse projeto vai ser daqui 3 anos, vai estar pronto, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Temos uma empresa de biotecnologia, temos uma empresa de fabricação de impressoras 3D, temos uma construtora, tudo aquilo que tinha perdido, Ele restituiu infinitamente mais, porque Ele tem prazer em abençoar os teus filhos, porque a graça dEle nos alcança. A única coisa que Ele quer é ser acreditado. Eu fico imaginando os meus filhos, se eu marcasse com eles que amanhã eu voltaria mais cedo para casa, para a gente brincar, quando eles eram crianças, e se eu chegasse amanhã em casa, e eles não estivessem lá me aguardando, e eu fosse atrás deles, e eles falassem: ah, papai, o senhor prometeu, mas eu não acreditava que o senhor ia cumprir, por isso nós não ficamos esperando. Como seria o meu coração de ouvir aquelas palavras? Como será que fica o coração do Pai, quando Ele nos garante na sua palavra as promessas para a nossa vida, e quando nós não cremos? Eu acho que o que mais magoa o coração do Pai é não ser acreditado. Ele tem promessas para a sua vida, Ele tem planos e propósitos na sua vida, Ele te deu sonhos e projetos, e Ele quer estar do seu lado para ajudar a executá-lo.